Então, pessoal, vamos iniciar mais uma aula do guia do PMBOK e hoje o conteúdo vai ser sobre o papel do gerente de projetos. Esse é o terceiro capítulo do guia PMBOK, versão 6, que a gente está utilizando aqui como bibliografia. Beleza? Então, esta aula está dividida em 5 principais pontos. Primeiro, primeira parte mostrando sobre uma visão geral, sobre o papel do gerente de projetos em um projeto, em uma organização, a definição do que é de fato o gerente de projetos, qual a sua influência dentro de um projeto, dentro de uma organização, quais competências são necessárias para um gerente de projetos e de que forma ele conduz a integração, de diversos fatores que existem dentro de um projeto. Beleza? Então, primeiro, a visão geral sobre o gerente de projetos. O gerente de projetos, ele desempenha um papel crítico na liderança de uma equipe de projeto para atingir os objetivos do mesmo. Então, vai ser aquela liderança, certo? Aquele papel fundamental que vai conduzir uma equipe, para atingir os objetivos do projeto. Então, vai ser aquela pessoa que vai conduzir o projeto de forma que ele atinja os objetivos que foram definidos inicialmente. Então, o gerente de projetos, basicamente ele vai ter funções, responsabilidades e vai precisar ter conhecimento. No sentido de funções, o projeto ele é formado por muitos membros, e cada um com o seu papel. Então, todos serão conduzidos por um gerente de projetos ou uma gerente de projetos. Então, assim, dentro da equipe existem muitas funções, existem muitos papéis diferentes. No nosso caso aqui, pode existir programador, design, analista de testes, de requisitos, pode ter também, o que mais? Alguns outros especialistas diversos, Então, todos eles serão conduzidos por uma liderança, Eles serão conduzidos por um gerente de projetos, certo? Ou uma gerente de projetos. Então, essa liderança vai ter que lidar com pessoas diferentes que executam funções, papéis diferentes. No sentido de responsabilidade, o gerente ele vai ser aquela pessoa responsável pelo resultado do projeto. Então, quando dá certo, o grande apontado vai ser o gerente, mas também quando dá errado, o grande culpado, entre aspas, vai ser o gerente, certo? Isso porque a responsabilidade do projeto vai ser do gerente. Não completamente, claro, mas uma grande parte, sim, Então, para isso, o gerente de projetos ele precisa adotar uma visão holística dos produtos de suas equipes para planejá-los, coordená-los e concluí-los. O que significa isso? O gerente de projetos ele precisa ter uma visão muito ampla, uma visão macro do que é o projeto. Então, ele vai ter que enxergar o ambiente em que aquele projeto está, as pessoas que estão envolvidas ali no projeto, quais são as partes interessadas, como vai ser, como elas precisam ser tratadas, o que elas precisam, em termos de cumprimento de suas necessidades. Então, ele tem que enxergar uma coisa global, Além disso, tem que enxergar também o alinhamento estratégico da sua própria organização, para que tudo seja conduzido dentro desse alinhamento estratégico da organização, da própria empresa que desenvolve. Então,
vendo tudo isso, é que ele vai colocar no papel, né, todos os pontos importantes para planejar esse projeto, planejar o que as pessoas vão fazer dentro do projeto, o que é preciso adquirir, né, se vai precisar comprar equipamentos, se vai precisar alugar uma sala, se vai precisar contratar pessoas. Tudo isso passa, né, pelo planejamento de um gerente de projetos. Então, iniciado o projeto, vai conduzir, né, vai coordenar toda a execução, sempre exercendo um papel de liderança, embora, por exemplo, os papéis eles estejam em lugares diferentes, dentro, tipo em salas diferentes, ou até mesmo em ambientes diferentes geograficamente. Mas um gerente de projetos ele vai precisar coordenar, né, a união de todos para que possa concluir, né, da forma como foi planejado. Então vejam que é um cargo que tem uma responsabilidade muito grande, né, sobre o resultado do projeto. Então é aquela pessoa que vai assinar o seu nome para aquele projeto. Se não der certo, vai ter consequências, e se der certo, né, vai ter os méritos. Beleza? Sobre os conhecimentos, então, dada a alta responsabilidade que o gerente vai possuir, né, vai precisar desempenhar, e dada a gestão de grupo, a gestão de pessoas também, então, naturalmente, o gerente de projetos, seja homem ou mulher, tanto faz, mas aquela pessoa que vai desempenhar o papel de gerente de projetos, ele não vai precisar desempenhar todas as funções do projeto. Ele vai ter uma equipe para isso. Cada um vai desempenhar o seu papel, mas o gerente ele vai precisar pelo menos conhecer, né, sobre técnicas, né, vai precisar ter alguma experiência em relação a essas áreas, essas competências, para que ele possa executar, para que ele possa gerenciar o projeto de uma melhor forma, para ele possa compreender o papel de cada pessoa ali dentro do projeto. Então, é um cargo de alta responsabilidade que vai lidar com pessoas no sentido de chefiar elas, coordenar elas, ser a liderança delas. Então, isso requer um conjunto de conhecimentos para que aquelas pessoas confiem no gerente de projeto, no sentido de que o que ele está dizendo ali realmente vai contribuir para que o projeto seja bem sucedido, né? E as pessoas respeitarem esse gerente de projeto, né? Enfim, então não é uma pessoa qualquer que vai desempenhar o gerente de projeto. Existem alguns critérios que têm que ser cumpridos, né? E dentre eles, espera-se que exista um nível mínimo de experiência, de conhecimento técnico, né? E que ele desempenhe uma responsabilidade sobre tudo que vai acontecer no projeto. Beleza? Então, assim, a grande questão não é ser o culpado ou ser apontado como o sucesso ou o fracasso do projeto. O ponto não é esse, mas o gerente de projeto ele vai ser meio que o escudo, vai ser o nome que vai estar associado àquele projeto. Então, dando certo ou dando errado, o primeiro a ser apontado, a ser questionado, será o gerente de projeto. Beleza? E para isso, ele precisa ter um vasto conhecimento sobre algumas áreas, né, que vão estar presentes no projeto. Ele não precisa ser especialista em tudo. Ele não precisa ser especialista em programação, em design, em planejamento, em técnicas de testes, de validação. Não precisa ser especialista em nada, mas ele precisa conhecer um pouco sobre tudo, para que ele tenha condições de delegar tarefas
para aquelas pessoas que fazem parte do projeto, delegar tarefas para aqueles papéis dentro do projeto. Então, o próprio livro traz essa comparação de que o gerente de projetos ou a gerente de projetos pode ser comparado a um maestro de uma orquestra, um maestro de uma orquestra. E aí, o que significa isso? A princípio, a primeira vez quando eu vi, achei estranho, mas quando a gente para pensar, começa a ver que faz sentido. Então, tem essa imagem aqui, que mostra uma orquestra, né, com vários instrumentos. Tem aqui, por exemplo, violoncelos, tem violinos, né? Tem instrumentos aqui de sopro, então tem meio que uma bateria, não sei como é que se chama isso. Mas, enfim, instrumentos de corda diferenciado, de sopro, né? Esses aqui de outro tipo. Então, cada pessoa desempenha um papel dentro desse projeto aqui. E o que seria esse projeto? A música. A construção da música é um projeto nesse caso. Então, cada um tem o seu papel, né? Muito provavelmente, uma pessoa sozinha não conseguiria desempenhar o mesmo papel do grupo todo, né? Muito provavelmente não. Então, o grupo todo ele precisa ter uma coordenação para produzir um produto final, que é o quê? A música. Então, a música vai precisar de vários complementos, de vários sons, né? Que a união de todos eles vai produzir um produto final, vai produzir a música. E tem uma pessoa aqui na frente, um maestro, uma maestra, que está conduzindo isso. Então nesse caso aqui, ela foi o responsável por planejar, né, por exemplo, quantas pessoas iam participar desse projeto, planejar que instrumentos seriam necessários, quantos, e planejar que música seria produzida, enfim. Então houve todo um planejamento e aí ela vai conduzir a execução dessa música, né, que a gente está considerando aqui como um projeto. Então a maestra não precisa saber tocar todos os instrumentos para poder exercer um papel de confiança aqui para conduzir todos. Não precisa. O que ela precisa é ter conhecimento técnico sobre a música, né, sobre notas musicais, sobre coisas que são similares para todos, né? E aí a experiência que ela possui diz respeito a saber qual é o melhor ponto onde determinado instrumento pode ficar lá, mais alto ou mais baixo, né? Pode demorar mais ou menos, enfim. Eu não sou especialista em música, mas eu estou tentando ilustrar aqui esse comparativo, né? Então, o gerente de projetos desempenha o mesmo papel que esta maestra está desempenhando. Vai coordenar pessoas diferentes que desempenham papéis diferentes. Cada um vai ter ali a sua sintonia de trabalho. O gerente de projeto ele vai precisar planejar a execução de um trabalho em conjunto, trabalho em grupo, né? Vai dividir tarefas para cada um, né, vai cobrar a execução dessas tarefas, né, para cada um. Então, vai exercer o papel de liderança. Para quê? Para que a soma de todas essas tarefas resulte em um produto final, que no caso de software, né, seria um aplicativo, um software qualquer. Certo? Então, um comparativo, né, de funções para um gerente de projeto seria como um maestro. Não precisa conhecer tudo, mas ele precisa de experiência para desempenhar um papel fazendo com que todos cumpram os objetivos traçados no início do projeto. Então, o maestro é semelhante a um gerente de projeto nesse sentido.
beleza? E aí, a outra coisa para complementar a informação é que a música, né, ela vai ser avaliada por uma parte interessada, né? E aí ela pode ser considerada bem-sucedida ou não. Então, nesse caso de uma orquestra, quando a música, sei lá, tem alguma falha ou sai ruim, então o grande apontado seria a maestra, né? Ou um maestro que tiver por aqui. Então, a mesma coisa pode acontecer para o software. Se a parte interessada definir que o software não atende suas necessidades, né, ou não condiz com o que esperava, pode avaliar negativamente. E aí o grande apontado vai ser o gerente de projetos, né? E tudo isso serve para quando é positivo também. Se for bem avaliado, né, o reconhecimento vai cair para um maestro. Às vezes o público nem sabe o nome de nenhum desses, mas o do maestro ou da maestra vai saber, né? E no mesmo caso para software. O software talvez não saiba o nome de quem participou daquele desenvolvimento, né, o nome dos membros da equipe, mas poderá saber o nome do gerente de projeto, né, porque ele vai ganhar uma projeção maior. Beleza? Então, continuando, vou trazer aqui para vocês a definição sobre gerente de projetos, né? O gerente de projetos é a pessoa designada pela organização executora para liderar a equipe responsável por alcançar os objetivos do projeto. Então, sempre que vocês pensarem em gerente de projetos, vão pensar no seguinte: a organização foi quem definiu esse papel de liderança para alguém. Não foi alguém que se auto-escolheu para ser o gerente de projeto, né? Essa é uma função que vai depender de um posicionamento da organização. Então, falando em hierarquia, né? Vai existir uma hierarquia, um corpo diretor em uma organização, seja de qual tamanho for, mas vai existir um dono, um presidente, um gerente geral, né? Uma pessoa responsável pela empresa. E aí, a escolha de um gerente de projeto vai ter que passar por ela, por essa pessoa, por esse comitê, por esse corpo diretivo. Então, a empresa, a organização, é quem vai escolher o gerente de projeto para liderar um determinado projeto. E aí, pode participar ou não da escolha dos objetivos desse projeto. Claro que a organização vai definir alguns, mas a, a, especific, a especificação dos objetivos do projeto vão ser, já vão ter que ser definidos pelo próprio gerente, né? Então, o gerente talvez vai ter uma base, né, que vai estar alinhada às estratégias da empresa e tal, mas ele vai ser quem vai definir aqueles objetivos para o projeto. Então, esse gerente de projeto ele pode ter níveis de influência, né, dentro da equipe, dentro da empresa. E aí ele pode estar envolvido em atividades de consultoria, né, acompanhando os benefícios resultantes do projeto, e o seu papel ele pode variar de acordo com a organização, né? Quando a gente falou lá sobre ambiente, né, a forma como eles influenciam, tem a parte lá que trata de estrutura organizacional. E aí a empresa ela pode ter diversos tipos de estrutura organizacional. Pode ser pequena, pode ser grande, pode ser ela tem uma matriz e várias filiais, né? Pode ser executada de uma forma à distância, né? Com trabalho home office e tal. Então, esse tipo de estrutura, né? Cada uma delas vai ter associada um papel, uma forma de execução do papel de gerente de projetos diferente.
né? Ele às vezes pode ser mais influente, pode ser menos influente, no sentido de dar a palavra final para algumas coisas. Ele pode ter total liberdade de escolher quem ele quiser para trabalhar, de quanto ele vai precisar gastar, pode ter uma série de liberdades, ou pode ser mais restrito, certo? Então tudo vai depender de como a organização, né, como é o sistema dessa organização, o sistema estrutural, certo? E aí ele pode ser simplesmente um consultor, mas também pode ser, entre aspas, o dono do projeto, que ali quem manda é ele e acabou a história, certo? Então existem esses níveis de influência, beleza? O importante aqui é saberem que o gerente de projetos ele pode ser altamente independente para tomar as decisões para o projeto, mas pode ser também de uma forma apenas consultiva, em que vai existir alguém que vai liderar a equipe, mas um gerente de projeto que vai somente ter opiniões e não vai ter de fato o papel de decidir, certo? Então é importante saber que a organização vai escolher alguém para liderar a equipe, que vai ser o gerente de projetos, ele vai ser responsável pelo alcance dos objetivos do projeto e tem níveis de influência diferentes. Então, falando em influência, vamos ver de que forma essa influência acontece. Então, eu trouxe aqui uma imagem, né, que tem lá no livro, onde ela destaca que circunferências, né, e elas vão se distanciando de um ponto central. Então está aqui o gerente de projetos num ponto central, certo? E aí em cada nível desse, né, o nível de influência ele vai sendo menor, né? E quanto mais próximo do centro, o nível de influência vai sendo maior. Então, como assim? O que é que isso significa? O gerente de projetos ele tem um alto nível de influência para essas pessoas aqui, para um gerente de recursos, um gerente de programa, portfólio, programa e projeto, e a sua própria equipe, né? Então, o gerente de projeto vai lidar diretamente com essas pessoas aqui. Alguns possíveis gerentes que possam existir, né? Se o projeto estiver dentro de um programa, dentro de um portfólio, então o gerente de um projeto específico vai lidar com outros gerentes de projetos, ou o gerente de programa, ou o gerente de portfólio, né? Ou ainda aquele escritório de gestão de projetos que a gente já falou, né? Um gerente de recursos seria aquele setor que vai ser responsável em fazer compras, em liberar recursos para ser utilizados, enfim, e a sua própria equipe. Então, esse aqui é o corpo de trabalho diretamente ligado ao gerente de projeto. Já nesse outro nível aqui, a influência que o gerente de projeto tem já é menor, que são quem? Patrocinadores, órgãos reguladores, comitês diretivos, né, e escritórios de gestão de projetos. Então, quando é um escritório de gestão de projeto, então é uma coisa mais centralizada, né? De fato, o gerente de projeto ele não tem o mesmo nível de influência que tem com um gerente propriamente dito, um outro gerente propriamente dito, né? Porque aqui a organização de escritório de gerente de projetos, né, quando ela é definida, o papel de controle vai ser dado a ela, né? Então, esse relacionamento já vai ser diferente com relação a outros gerentes, né? A direção, né, os donos da empresa, enfim, presidência, esse tipo de coisa, né? Órgãos reguladores que seriam o quê? Determinados tipos de empresa possuem órgãos reguladores.
Por exemplo, a Anvisa é um órgão regulador. Então, se você possui uma empresa que trabalha no ramo alimentício, no ramo de, de remédios, por exemplo, né, a empresa vai ter que lidar com esses órgãos. Então, o gerente de projeto já vai ter um relacionamento com eles, mas já vai ter uma influência menor. E os patrocinadores, que eles não vão participar ativamente do projeto, mas fazem parte ali, né? Então, querendo ou não, em algum momento o gerente de projeto vai dar satisfação a essas pessoas, e aí a sua influência também é um pouco menor. E por último, né, no menor nível de influência estão as partes interessadas, né? Lá na ponta, usuários finais, clientes, no caso aqui fornecedores, quando existir, né? Então o gerente de projetos ele vai lidar com essas pessoas também, mas o seu nível de influência vai ser muito menor. Por exemplo, o gerente de projeto não pode obrigar um cliente, um usuário final, a escolher determinado requisito porque ele quer. Isso aí jamais vai acontecer. Pode tentar convencer e tal, vai haver negociação, mas a influência é muito menor do que para algum membro da equipe de projeto. Se for aquele gerente de projeto rígido, ele disser que o programador tem que fazer aquilo, o programador vai ter que fazer aquilo. E aí quem vai assumir a responsabilidade disso depois vai ser o próprio gerente, né? Ser o próprio gerente de projeto se algum problema acontecer. Beleza? Aí sobre o projeto, né? Como eu já falei, o gerente de projeto ele vai exercer o papel de liderança para atender os objetivos do projeto e também para atender as expectativas das partes interessadas. Então, a satisfação do cliente é uma medida fundamental, né? Chega a ser uma medida de um requisito de qualidade para saber se o produto, né, teve sucesso ou não. Então, se o projeto não atende à expectativa das partes interessadas, então pode-se dizer que deu errado, né? Mesmo que cumpra os requisitos de sistema, mesmo que cumpra alguns requisitos de qualidade de produto, qualidade de projeto, que a equipe tenha certificações, né? Mas atender a expectativa das partes interessadas hoje no mercado, né? Principalmente no mercado de software, né? Que existe essa exigência, então ela deve ser cumprida, certo? Ao ponto de que, por exemplo, podem haver situações em que o gerente de projetos até tenha que tomar algumas decisões que não seriam as mais corretas, né, no sentido de otimização do projeto, né? Pode ser alguma coisa que traga mais custo, que traga mais demora para entregar no prazo e tal, mas por depender desse atendimento às expectativas das partes interessadas, então talvez seja melhor demorar mais, gastar um pouco mais, mas atender o que o cliente quer do que cumprir a risca o planejado e entregar uma coisa que o cliente não quer, certo? Então o gerente de projeto ele vai ter que ter essa sensibilidade de não somente atingir os objetivos que foram planejados inicialmente ou vão sendo planejados ao longo do processo. Mas ele tem que ter esse feeling, esse sentimento, essa, essa coisa de se adaptar ao desejo das partes interessadas, né? Para cumprir as expectativas, né?
Então, se a gente falar sobre negócio, se for para o campo de negócios mesmo, né? Então, um cliente satisfeito, ele vai trazer uma série de benefícios para a própria organização, né? Considerando o contexto de hoje em dia, né? Quais seriam, né? É muito famoso aquela questão de propaganda boca a boca é a melhor que existe, né? É comum ouvir isso. O que significa isso? É que um cliente que foi bem atendido, né, o que, que teve suas expectativas atingidas em um determinado projeto, ele vai fazer uma propaganda positiva sobre aquele produto, sobre aquela empresa. Isso acaba atraindo outros clientes para ela. Então é muito comum hoje a gente ver em todas as áreas, né? Se pegar, por exemplo, aplicativos, a gente tem uma série de recursos que avaliam aquele aplicativo. Então pode ser curtidas, pode ser número de visualizações, pode ser as estrelas lá que mostram uma nota para um determinado aplicativo, pode ser comentários positivos, pode ser reprodução de comentários em outros meios, tipo redes sociais, entrevista, televisão, vídeos, enfim. Então existe uma série de ferramentas que vão medir a qualidade não, mas a aceitação daquele produto no mercado, né? Vai medir, vai ter uma nota ali, essa nota ela vai ser utilizada como base para se ter uma ideia de que aquele produto está bem ou se deu bem no mercado ou não, né? E aí pode chegar até pode ser até que o produto, o software, ele tenha erros, né? Tenha falhas, não seja o melhor visual, a melhor interface, não tenha uma gama de funcionalidades, mas se ele foi bem aceito pelo público, então está valendo. Então existe espaço para aquele produto evoluir e ficar cada vez mais robusto, né? A gente vê, por exemplo, em jogos, alguns jogos que nem têm os gráficos muito bons, mas que fazem sucesso e tem um retorno comercial muito interessante, né? Então, não necessariamente cumprir todos os requisitos de qualidade seja um indicativo de sucesso do projeto, né? Atender às expectativas das partes interessadas é um grande indício é um grande medidor, um bom termômetro para saber sobre o sucesso do projeto. Então, por via das dúvidas, vocês, enquanto gerente de projetos, sempre estejam alinhados com cumprir objetivos do projeto, mas também cumprir as expectativas das partes interessadas. Nunca só um dos dois, né? Sempre se manter na busca de cumprir esses dois pontos, beleza? Outra coisa que o gerente de projetos também vai fazer, ele vai tentar equilibrar as restrições que atuam sobre o projeto, né, com os recursos disponíveis. Então, além disso, ele vai executar funções de comunicação entre o patrocinador, os membros da equipe e outras partes interessadas. Então, além dele pensar em como cumprir objetivos e como atender partes interessadas, o gerente de projetos vai trabalhar no sentido de otimizar o uso de recursos. O que seriam esses recursos? A mão de obra, recursos tecnológicos, a infraestrutura, tudo isso são recursos. Os recursos representam custos. Então, o gerente de projeto ele tem que executar um projeto de forma que ele consiga executar esse projeto com o que ele tem disponível, com o que ele tem de recursos. Todo mundo queria os melhores profissionais, todo mundo queria a melhor
a melhor infraestrutura para trabalhar, mas isso não é a realidade da grande maioria, não é. Então, um bom gerente de projetos, ele vai conseguir executar o projeto com o que ele tem disponível, né? Um recurso estar disponível não significa existir dentro da empresa, porque um recurso ele pode existir, fazer parte da empresa, mas não está disponível apenas naquele momento. Então, por exemplo, se a empresa só tem um analista de requisitos, o gerente de projeto precisa do analista de requisitos, mas aí existem outros 5 projetos que também precisam dele. Então, todo mundo vai ter que trabalhar aí de uma forma que todos sejam atendidos por esse gerente, esse analista de requisitos, certo? Então, o gerente de projeto ele vai sempre trabalhar com esse equilíbrio, né? Tentando resolver os problemas e equilibrar essas questões de disponibilidade de recursos. Além disso, tem um papel fundamental que é a comunicação, né? Comunicação entre o patrocinador significa o quê? Alguém está investindo na empresa, pode ser a própria empresa, né? Está investindo no projeto. Então a empresa está bancando os salários, montou uma infraestrutura, então está investindo. Então o próprio dono é o patrocinador do projeto. E aí o gerente de projeto ele vai ter que sempre dar um posicionamento para quem está patrocinando. Vai ter sempre que dar satisfação. E aí o dono, né, alguém que está pagando essa conta, naturalmente vai cobrar, né, e o gerente de projeto vai ter que fazer o seu jogo de cintura para sempre manter a ordem dessa comunicação. Então vai ter que convencer o patrocinador a investir mais quando precisar, vai ter que convencer dele que o tempo que está faltando para que ele possa esperar. Então vai ter sempre que fazer essa negociação com quem está bancando. E aí quem está bancando sempre vai ter um peso a mais na hora de cobrar, né? E o gerente de projeto vai ter que responder da melhor forma possível, né, para esse patrocinador. No sentido dos membros da equipe, a comunicação vai ser diferente, porque na hierarquia o patrocinador é como se estivesse no mesmo nível ou acima do gerente de projetos. Então o projeto vai ter que responder a essa pessoa. Com os membros da equipe, não. O gerente de projeto é que hierarquicamente, na maioria das vezes, vai estar acima dos membros da equipe, né? Do programador, analista de requisitos, design, enfim. E aí o relacionamento já vai ser diferente. O gerente de projeto já vai poder mandar, já vai poder delegar, já vai poder definir algumas coisas e realizar imposições. Imposições, se for de uma forma mais rígida, né? Às vezes é necessário, às vezes não, né? Isso aí vai depender da situação. Mas também vai trabalhar com convencimento, né? Com essa comunicação de motivar os membros da equipe, resolver os conflitos entre membros que não estão querendo trabalhar junto, mas ele vai ter que resolver isso, né? Então vai ter que exercer esses papéis comunicativos também, essa coisa de ser o mediador, né? Alguém bom em convencer, alguém bom em fazer a política da empresa. E também vai ter que atender as partes interessadas, que muitas vezes vão ser pessoas fora da empresa, os clientes, potenciais usuários finais. E aí a conversa aqui também já vai ser outra, né? Se for um cliente que vai comprar aquele produto, então ele vai ter que dar satisfação, vai ter que convencer ele a comprar, vai ter que convencer ele a esperar, né? Então o relacionamento já vai ser de outra forma, vai ter que convencer que aquele produto é bom, né? Enfim. Então são três tipos de pessoas que o gerente de projeto vai estar sempre permeando ali entre eles. E aí a forma como ele vai se comunicar com cada grupo vai ser diferente e o gerente vai ter que
exercer bem esse papel. Ele exercendo bem, né? Convencendo todo mundo sempre de tudo, então vai conseguir muitas coisas, certo? Então ele só vai conseguir ser um bom comunicador, né, se ele tiver essas habilidades comportamentais, porque sempre vai ter que equilibrar metas conflitantes e concorrentes, né, de partes interessadas no projeto para chegar a um consenso. Então, às vezes o cliente ele quer receber o mais rápido possível e pagar o menor valor possível. O patrocinador ele vai querer receber o maior valor possível, né? Quer ter o maior lucro possível. E os membros da equipe eles querem ter o máximo de tempo possível. Então, quem é que tem razão aí? Então, o gerente de projeto é quem vai ter que ter esse jogo de cintura para convencer todo mundo que tudo é no seu tempo, que tudo tem o seu valor, certo? Então, ele precisa ter esse tipo de habilidade justamente para equilibrar metas que são conflitantes. Não tem como ser o produto ser o mais lucrativo possível e você cobrar o menor valor possível. Não tem como. Então vai ter que achar um meio termo aí entre todo mundo e convença todo mundo, todos esses grupos, chegar num consenso para que tudo seja, para que se caminhe a cumprir os objetivos do projeto. Então, vai existir apoio a essas decisões, mesmo quando não há 100% de concordância, né? Então, alguém vai dizer assim, eu não concordo, mas é o jeito, então eu vou esperar, não era esse valor que eu queria, mas eu aceito, né? Então, assim, não vai haver 100% de concordância aqui praticamente nunca, mas mesmo assim, decisões precisam ser tomadas, e aí esse equilíbrio vai ter que ser transformado em ações para que o projeto seja concluído, né, com sucesso. Aí sobre a organização, né, sobre a forma como os projetos interagem entre si, como se dá a disponibilização de recursos, de financiamento, metas, né? Então imagine que uma organização ela muitas vezes ela não vai ter um projeto só rodando, né, sendo executado. Então, ilustrativamente aqui tem 3 projetos com 3 equipes diferentes, né? Então, dentro da organização, eles vão precisar de muitas vezes os mesmos recursos, né? Então, o gerente de projetos ele vai ter que gerenciar essas demandas, né, sobre os recursos. Então, ele vai ter que saber que em determinado momento um determinado recurso não vai estar disponível para o projeto. Então, ele já tem que se planejar de forma que naquele momento o projeto não precise desse recurso. Então, por exemplo, um programador, né? Vamos supor que todo mundo aqui vai usar modelo em cascata, né? Aquele que tem as fases, e aí a implementação só inicia após o planejamento. Então, está no momento de planejamento, então o, um programador ele não está sendo usado agora. Ninguém está usando o programador. Aí vai chegar um momento em que todo mundo vai precisar dele. Então, como é que isso vai ser feito? Então, esse planejamento, né? Por isso que o gerente de projeto ele vai precisar interagir com outros gerentes para todo mundo chegar no consenso, né? Principalmente na hora de interagir sobre o uso de recursos. Isso também vai acontecer sobre o financiamento, né? Cada projeto vai disputar o seu financiamento. Todo mundo vai querer ter o maior investimento. Então pode acontecer situações em que esse projeto vai brigar com esse,
por causa de financiamento, de recursos, né? Mas pode ser também que esse relacionamento seja mais pacífico. Então, na realidade, pode existir as duas situações, né? É claro que nós sempre devemos buscar manter um ambiente pacífico, né? Ser honesto, tudo aquelas coisas que questões éticas, né? Mas na realidade a gente sabe que não, nem sempre acontece isso, certo? Então, o gerente de projeto ele vai precisar saber interagir dentro do ambiente da organização, no uso de recursos, na conquista para um financiamento. Por exemplo, essa equipe aqui conseguiu contratar mais pessoas e esse projeto não. Os dois pediram a mesma coisa, mas só esse atendeu. Então, por que que só esse conseguiu? O que que eles precisam fazer para conseguir também? Então, enfim, tudo isso vai passar por o gerente de projeto ele vai estar inserido nesse ambiente e vai ter que saber reagir nessas situações onde projetos interagem entre si. E aí, se isso for dentro de um programa, dentro de um portfólio, aí é que esse relacionamento é maior. Aí é que vai haver mais interação entre os gerentes de projeto. Então, todos eles também vão precisar estar alinhados no sentido de metas da organização. A organização é o ambiente maior e que está acima de qualquer projeto. Então, todos os projetos vão ter os seus próprios objetivos, mas também todos eles vão seguir algum alinhamento que a própria organização já define, a sua política, a sua cultura, certo? Então, todos os gerentes de projetos, eles têm que manter o alinhamento dos objetivos do projeto com as metas da organização, né? Geralmente, não é recomendado que um projeto saia do padrão da sua organização, né? Beleza? Então, ó, a interação com outros gerentes de projeto ajuda a criar uma influência positiva no atendimento das várias necessidades do projeto. Então, assim, manter um bom relacionamento com todos sempre é o melhor caminho, né? Então, rapaz, é, hoje eu preciso disso, amanhã você vai precisar. Então, vamos negociar aqui da melhor forma, da forma mais saudável, né? Para que todo mundo se ajude, certo? Então, esse bom relacionamento vai ajudar, né, o gerente de projeto ter esse ambiente saudável, ser bem visto dentro da organização, né, que ele consegue atender essas várias necessidades do projeto, mantendo um bom relacionamento com os outros gerentes, certo? Isso é sempre bom, sempre saudável, mas na teoria é muito bonito. Na prática, a gente sabe que pessoas são diferentes e que é perfeitamente natural haver desentendimentos, haver conflitos. Então, pode ser que em determinadas situações, dois gerentes de projetos diferentes não se deem bem, então ou resolve isso, ou então a organização é quem está perdendo com esse mau relacionamento, certo? Então alguém precisa intervir nisso para que essa influência negativa, né, de mau relacionamento entre ambos não traga consequências piores lá na frente. Então, por exemplo, esse cara aqui barrar o uso de um servidor para esse outro aqui porque não gosta dele, né? Ou barrar para essa moça aqui, né, porque não gosta dela, enfim. Então, pode haver situações desse tipo, né? O ser humano tem de todos os tipos. E aí, quando existe
essa interação, né, de forma a prejudicar os outros, então isso não é bom, né, isso traz uma influência negativa para a organização. Então, se a organização percebe isso, ela precisa resolver esse problema. Ou com apaziguamento entre todos os envolvidos, ou então com a demissão de alguma, ou a demissão de todos os envolvidos, né? Aí vai da decisão da organização, né? Eu estou dizendo aqui para vocês as possibilidades que podem existir. Beleza? Então, o gerente de projeto ele precisa trabalhar para aumentar o valor da organização. Lembram que a empresa ela possui um estado antes e depois da execução de um projeto? Então, o gerente de projetos ele tem que trabalhar no sentido de aumentar o valor da organização. De que forma? Né? Ele pode trabalhar para aumentar a competência e a capacidade de gerenciamento de projetos na organização como um todo. Se é aquela pessoa que entra para jogar pelo time, né? Se é aquela pessoa que veste a camisa da empresa, que veste a camisa da organização e que vai trabalhar para a empresa crescer, certo? Então, o gerente de projetos ele pode fazer isso. E quando ele faz isso, né? Existe mais chance dele ser bem visto na organização. Isso não quer dizer que ele seja, mas o gerente de projeto ele pode trabalhar nesse sentido, para melhorar a forma como a organização trata os seus projetos. Então, como é que o gerente de projeto pode, de que forma ele vai existir dentro da empresa? Como é que vai ser essa influência, né? O gerente de projeto, ele pode ser um dos subordinados ao escritório de gestão de projetos, então ele vai ter um nível de influência menor do que o escritório de projetos, né? A decisão final vai ser sempre do EGP. E o gerente de projeto vai passar ali a situação real do projeto e tal, vai dizer que recursos faltam, como é que está o andamento, o cumprimento de tarefas e tal, mas as decisões vão ficar aqui, né? Mas, mesmo assim, o gerente de projeto ele vai exercer liderança no seu projeto. O gerente de projeto ele pode estar subordinado a um gerente funcional, ele pode estar subordinado a, por exemplo, o dono da empresa. Então, aqui ele vai ter que cumprir aquilo que o gerente funcional disser, né? Então, claro que vai haver a negociação e tal, quando algumas coisas não forem tão bem aceitas ou tão bem vistas pelo gerente de projeto, né? Mas vai existir uma hierarquia e a hierarquia muitas vezes ela tem que ser cumprida. Então, no caso de um gerente funcional tomar uma decisão e impor alguma coisa sobre o projeto, o que o gerente de projeto ele pode fazer é dizer o que pode acontecer de errado se isso for realizado. Então, se de fato for realizado e acontecer aquilo, né, aí ele estaria mais isento, né, da responsabilidade daquele erro, né? Então, o gerente de projeto ele pode estar subordinado a um escritório de gestão, um gerente funcional, mas também a outro gerente, seja de programa, seja de projeto ou de portfólio, certo? Então aí naturalmente o relacionamento entre cada tipo desse vai ser diferente. Esse aqui vai haver um relacionamento no sentido de alinhar o seu próprio projeto com o que os outros projetos do programa ou do portfólio estão fazendo, né? Mas todos eles ocupariam aí uma posição hierárquica acima do gerente de projetos.
O gerente ele também tem que estar por dentro de tudo que acontece no setor onde ele está envolvido. Como assim? Então, suponha que existem 3 projetos, né? Então, cada projeto desse possui um contexto diferente. Esse aqui da área médica, esse aqui da educacional e esse aqui comercial. Então, é importante que o gerente de projeto ele esteja por dentro das tendências dos setores, o que o mercado está fazendo, o que está na moda, o que precisa, o que aquele público está pedindo, né, em termos de software, certo? Então, ele tem que coletar informações sobre tudo o que está acontecendo, né? Quais são as tendências, né? Quais são os locais ali que tem uma demanda maior ou menor por determinado tipo de software, né? Onde é que é mais, onde é que pode resultar, onde é que existe um potencial maior para um determinado tipo de software. Então, essas tendências, essa análise do mercado, o gerente de projetos precisa possuir, certo? Para que ele, baseado nisso, tome as decisões do projeto, né? No sentido de melhorar o potencial do projeto, de melhorar os índices da empresa, né? E conseguir, de fato, emplacar aquele produto no mercado. Então tem que estar de olho no que aquele determinado nicho de mercado precisa, o que já existe, o que os concorrentes estão fazendo. É fundamental que o gerente de projetos saiba disso, né? Tenha esse conhecimento. É por isso que ele não vai precisar ter tanto conhecimento técnico, porque ele vai ter um programador, vai ter design, vai ter analista de requisitos, vai ter todas essas pessoas para fazer bem aquele papel. Então, o gerente de projeto ele precisa conhecer tudo sobre as técnicas de desenvolvimento, mas também precisa saber de outras coisas. Tem que saber se relacionar com pessoas, tem que saber ter um conhecimento sobre o mercado, né, sobre aquele setor que ele está aplicando, executando um projeto. Beleza? Isso é fundamental. E aí, enquanto profissional, né, a, em termos de disciplina, o gerente de projeto ele vai precisar sempre, né, se desenvolver enquanto profissional. Então, vai ter sempre que estar estudando, vai ter sempre que estar se aprimorando em técnicas de gestão, em técnicas de desenvolvimento, qual é a linguagem de programação que está em alta no mercado, quais são, qual é o nicho de mercado que está precisando mais, né, de uma determinada solução. Então vai ter que estar sempre estudando tudo, sobre tudo, né? Quanto mais conhecimento, melhor. Então é um profissional que precisa dessa disciplina. Se ele parar no tempo, não vai conseguir sobreviver no mercado, né? Se aquelas profissões que estão abaixo hierarquicamente já precisam dessa atualização constante, que vocês já devem estar vivenciando isso. Imagine um gerente de projetos. Então, um dinossauro da tecnologia como gerente de projetos não é uma boa escolha. Aí vocês podem perguntar, existem empresas que possuem aqueles dinossauros de TI como gerente? Pode existir, né? Às vezes ele mesmo é o próprio dono, e aí tem um conhecimento muito antigo sobre tudo. Mas é o dono da empresa, então fazer o quê? Mas também pode ser que ele não seja o dono, seja amigo do dono ou alguém de confiança. E aí vai trazer consequências para a execução do projeto, mas no mercado existe. Se é a melhor opção ou não, e daí vai depender de cada caso, né, de cada contexto, certo? Mas vocês que estão se preparando para serem engenheiros de software, né, saibam que para ser um gerente de projetos, né, o mercado vai exigir isso de vocês, beleza?
desenvolvimento constante da própria profissão. Além disso, o gerente de projeto ele pode atuar também educando a própria organização sobre as vantagens de um gerenciamento de projetos, com relação à pontualidade, qualidade, inovação e gerenciamento de recursos. Não é fácil convencer principalmente os donos de uma empresa que determinadas coisas são importantes, que é importante, por exemplo, usar um modelo de processo, que é importante contratar alguém mais qualificado, que é importante executar tarefas de testes e validação. Às vezes é difícil conseguir isso, então o gerente de projeto ele pode trabalhar no sentido de implantar essa filosofia dentro da organização, trazer o seu conhecimento técnico, seu conhecimento de gestão, seu conhecimento de mercado para dentro da empresa. E aí começar a implantar uma filosofia dentro da empresa, né? Ou pelo menos aprimorar a filosofia, a cultura que já existe dentro da empresa. Beleza? Então, por hoje a gente termina essa primeira parte sobre o papel de gerente de projetos, né? Vocês viram que existem bastante coisas relacionadas ao que o gerente de projetos precisa conhecer, onde ele pode atuar, com quem ele vai se relacionar, certo? Então, na próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre as habilidades que o gerente de projeto precisa desempenhar e sobre a forma como ele precisa integrar, né, todo o trabalho do projeto com a organização, com a empresa. Certo? Então, a gente encerra essa primeira parte do papel de gerente de projetos. Agradeço a atenção de todos, que tem meus contatos, e é isso.